Um dos temas bastante abordados hoje é o tema do milagre. As religiões, ou seja, não diria religiões, os protagonistas de algumas seitas, igrejas, denominações, fazem milagres e uns vivenciam o milagre. Mas também vemos, diante das características que se conhecem do milagre, alguns que profetizam ou dizem ser pastores, dizem ser, homens que produzem milagres, não sei como é que se diz isso. Eu começaria pelo pastor José Kunde, que nos pudesse fazer uma diferenciação entre três conceitos: um pastor, um evangelista e um pastor, evangelista e profeta. Pronto. Hoje há um debate em torno disto e talvez aí vamos evoluir e começar a falar propriamente deste conceito que se tem hoje de milagre e como é que o milagre, quando é que nós podemos considerar de facto aquilo é um milagre. Pastor José Kunde. É inegável e é impossível alguém que crê em Deus, o Deus que nós conhecemos, o Criador dos céus e da terra, e não crer em milagres. Você não pode estar a crer no Deus certo se você não crê em milagre. O que é milagre? Milagre é a manifestação no físico de algo impossível de acontecer. Okay. Aliás, a definição que temos, um dos conceitos que nós temos quando falamos de Deus é ele ser chamado de Deus do impossível. E isso o diferencia dos seres humanos. Ele faz coisas impossíveis. Fez, faz e sempre fará. Ele tem essa habilidade de fazer. Então, quando nós estamos a crer no Deus certo, e Jesus é a manifestação plena dele, não tem como nós não crermos em milagres. Continuamos a crer em ressurreição, não só a ressurreição após a morte, mas até hoje acontece, de você morrer antes do teu tempo e Deus trazer de volta, para cumprires o teu propósito. Aconteceu com Lázaro, o Alberto falou sobre ele, e Jesus foi-lhe buscar no cemitério, 4 dias depois. Ele não fez só, ele faz até hoje. Ok? E porque é que ele faz? Para que o seu nome seja glorificado, para que a nossa fé não seja morta, não seja vã, mas que seja visível. Eu sou o resultado, eu estou vivo aqui para um milagre. Está a falar sobre o milagre, a distinção dos três conceitos. E já vou fazer isso. Era só para deixar claro que eu sou beneficiário do milagre. Eu fui envenenado 2 vezes. E você sabe que uma pessoa envenenada não vive. Se eu estou vivo, então eu sou o resultado do milagre. E poderia contar outros tantos, né? Mas vamos direto ao que me perguntou, que é sobre o profeta, o pastor e o evangelista. A Bíblia explica isso e depois é fácil notar no corpo de Cristo essas três pessoas, né? Essas três pessoas ou esses 3 ministérios, digamos assim. Efésios fala isso, que Deus deu para o aperfeiçoamento dos santos ministérios, né? Deu dons aos homens. Efésios 4 fala sobre isso. E o profeta, o pastor, o evangelista, o mestre, o doutor, são ministérios que Jesus deixou para os homens. A diferença entre eles é o ofício, né? Um pastor é uma pessoa muito mais voltada ao cuidado das almas, mais voltada ao ensino da palavra. Existem características gerais, o ensino é uma característica geral, mas umas abundam mais nuns do que em outros. Estou a falar do pastor agora, é uma pessoa muito voltada ao ensino, muito voltada à doutrina, ao ensino da doutrina, ao cuidado dos irmãos, até a visita. Ele está muito voltado ao cuidado, a pastorear a igreja. Pastoreia assim. Evangelista, queres que eu termine com o profeta? O evangelista é uma pessoa com sede de almas. Ele quer ganhar almas em qualquer lugar. Eu andei, meu padrinho evangelista, e andei com ele cerca de 3 anos e meio. Em qualquer lugar onde nós parássemos, ele tinha que pregar. Ele sente essa chama por almas, ganhar almas para Jesus.
quer toda hora pregar, no autocarro quer pregar, ele quer ver sempre as pessoas a se renderem a Jesus. Então ele tem essa paixão, não na mesma proporção que um pastor. Um pastor pode passar por um lugar onde tem pessoas a beberem, a fumarem, e aquilo não levar lá para aquele lugar para ir pregar. Mas muito dificilmente um evangelista passaria por um lugar, uma praça onde estão jovens a se perderem, e ele passaria, não. Ele abriria fogo naquele lugar. Um profeta, aliás, sempre foi e não deixa de ser. São as pessoas mais místicas, né? O dom mais místico, o dom mais carismático entre todos eles. Porque profetas são pessoas muito imprevisíveis, são pessoas muito voltadas a ver o invisível, são pessoas que falam muito para o futuro, com uma assertividade inquestionável, né? Poderíamos ir para a Bíblia, por exemplo. Eliseu está a falar da conversa que o rei da Síria tem no quarto dele, mas ele nunca esteve lá na Síria, né? Eliseu está a falar de Naamã sem lhe ver. Naamã está lá fora e ele está a dizer para ele se lavar e vai ficar curado, né? De uma forma, um rio, que é um rio até, o general Naamã descreve como um rio sujo, e ele está mandando ele tomar banho naquele rio, e ele ia ficar curado. Os profetas são as pessoas mais místicas, difíceis de entenderem, de serem entendidas, porque eles têm uma frequência diferente. São pessoas que não surgem diferente de todos os outros, fruto de uma educação teológica como tal. Eles podem até ser aperfeiçoados com a doutrina, com o ensino teológico, mas a sua essência não é. São as pessoas mais imprevisíveis que você pode ter nessa terra, né? Então, mas movem-se na palavra, são muito usados por Deus para trazer soluções que as pessoas não calculam. Eu costumo chamar os profetas de as ambulâncias de Deus. Doutor Diodado, os profetas eu os defino como as ambulâncias de Deus. Sabe como é que funciona uma ambulância, né? Se você estiver a sentir normal, você não vai usar uma ambulância. Mas quando você estiver grave, você vai precisar de uma ambulância. Então, profetas são um pouco isso, são ambulâncias de Deus. Quando Deus precisa de fazer alguma coisa urgente, normalmente, Ele vai usar um profeta. Pronto, esta questão da existência dos profetas, dos pastores e da... Bom, estão convidados aqui a alguns institutos. Ok, obrigado. E se alguém pretende também uma maçã... Eu preferia maçã. Maçã? Olha, não, temos aqui de tudo um pouco, né? Temos uma coisinha. O colega penso que já vai trazer aí uma fruta, etc. para, já que estamos a falar de Deus, para provarmos a maçã. Pois bem. Eu queria só fundamentar, só para ler, não é para explicar, o texto que eu me baseei para falar dos dons que Deus deu aos homens. Está lá em Efésios capítulo 4. A partir do versículo 10, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O 11 diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Portanto, Jesus concedeu isso à igreja para o aperfeiçoamento. Nós poderíamos considerar o padre apenas como pastor? Passo aqui, eu ouvir o padre a falar sobre isto. Bom, eu sinceramente tenho dificuldade em isolar como seguidores de Jesus, tenho dificuldade em isolar essas categorias. Eu acho que são categorias que andam juntas, digo, e aí de nós separarmos, não é? Porque o seguidor de Deus, ou seja, o pastor tem de ser profeta e evangelista. O pastor tem de ser profeta e evangelista. Agora, há uma visão de profeta. Por cuidar das ovelhas. Há uma visão de profeta. Não é? O que é que significa a palavra profeta? Profeta não é nada mais, nada menos, senão aquele que fala em nome de Deus. Profeta é o porta-voz de Deus. E então, o pastor, se é pastor,
tem de ser porta-voz de Deus. Agora, evangelista não é outra coisa senão aquele que anuncia Jesus Cristo, porque o conteúdo do Evangelho é o próprio Cristo. Por isso eu tenho dificuldade de isolar essas categorias e apresentá-los como fossem dons que Deus... Porque a Escritura deve ser percebida dentro de um contexto, senão depois ficaremos sem pretextos, hein? E então, eu sinceramente não me vejo, porque aliás, mas está escrito, eu pelo batismo... Não, e ele está mesmo escrito. concedeu uns para apóstolos, outros, é o que está escrito. Mas porquê que está escrito assim? Porque essa é a questão. Sim, Qual pode era explicar. o contexto, o ambiente desse... Sim, pode explicar, mas o que está escrito, né? Então, uns, outros, então não são as mesmas pessoas, né? Se eu dizer que porque, veja, Jesus eu escolhi Cristo, uns para levar a luz a outros, para... Então estou a diferenciá-los, né? Jesus Cristo é o profeta por excelência. Não dúvida sobre isso. E é o Evangelho por excelência. Aliás, ele próprio é o Evangelho. Mas também o pastor por excelência. Porque, aliás, pensamos naquele famoso texto do bom pastor, não é? Ego emin hopoi ben kalos. Eu sou. Aliás, o grego diz, não aparece a palavra bom, não é? Aparece a palavra belo. Curioso, porque belo, bom seria agathos. Não é? Seria agathos, não é? Mas aparece a palavra kalos, daí onde vem as palavras caligrafia, não sei o que. Sim, ego emin hopoi ben kalos. Eu sou o belo pastor. Belo por quê? Porque nos atrai com a sua palavra. Não, mas a questão aqui não é Jesus, são as Não, pessoas a que ele questão para designou. mim é isolar esses elementos das pessoas que ele designou. Não se pode isolar, porque o pastor tem de ser profeta. E aí do pastor... E se não for? Hã? E se não for? Anuncia uma outra coisa. A palavra profeta significa o quê? Profeta significa... Elias é profeta por quê? Eliseu é profeta por quê? Porque falavam de Deus, eram porta-voz de Deus. Isaías, por exemplo, Amós era forte, crítico do famoso profeta da justiça social. Terrível, mas Amós não fazia visões assim. Porque há essa visão de profeta, mas é um pouco o grego que nos traga, né? Porque o profeta não é aquele que faz visões de coisas que não sabe. O profeta, quando fala em nome de Deus. Fala em nome de Deus. Amós não fazia visões assim. Amós denunciava. O profeta, no fundo, é aquele que anuncia e denuncia. É só o profeta. O profeta não Então, mais... podemos então dizer que... Não, aliás, eu estava a falar dos milagres. No Evangelho de São João, em nenhum momento aparece a palavra milagre, sabes? Não aparece a palavra, aliás, sabe? O que é que quer negar? O que é que quer negar? Que Jesus faz milagres até hoje? Não, para tirar essa ideia de coisa, às vezes se associa ao profeta essa capacidade de dizer coisas assim, visões, e depois dar nome de Mas milagre. não existe evidência até hoje, né? Deus é o mesmo, ele continua a usar as pessoas. Mas eu não ia discutir consigo isso, porque uma coisa é falar do que a gente sabe, né? Outra coisa é só do que a gente leu, por exemplo, é um pouco diferente. Não, mas isso Mas eu ainda respeitar porque a sua visão. milagre, para mim, o milagre já se realizou. Milagre que Jesus fez na cruz. Mas não acredita que hoje Jesus ressuscita Agora, alguém? Deus continua a operar, isso não estou a negar. E quando opera é mesmo Deus, não é um senhor pastor. Porque o padre, Mas não pode Deus ser que usa- alguém me vem com câncer e eu vou lhe dizer assim, põe água, não sei o que, frega, ele está com câncer, vamos rezar assim, mas vai ao hospital. Porque o que é que acontece hoje? Se prende doentes, não é? Se prende doentes nas igrejas e faz a pessoa perder tempo a gastar dinheiro por causa de outra coisa. Hoje é a igreja onde os fiéis não são fiéis, são clientes, isso temos que dizer. E você vê que alguém está doente, está não sei o quê, vou fazer isso, faz aquilo, dá aquilo. Não, está doente, vamos rezar. Porque dizia São Martinho de Lima, né? Eu te medico, mas é Deus que te cura. Vamos usar, porque a inteligência é dom de Deus. Deus age também na pessoa dos médicos. Vamos ter a coragem de dizer às pessoas, vai ao hospital. Não é, vou fazer milagre. Eu acho que se alguém tem capacidade de milagre, por amor de Deus, vamos ao centro de oncologia, aquilo é terrível, cure todas aquelas crianças, não? Agora, me dizer milagre como se fosse uma coisa da capacidade humana, não. Milagre é mesmo, milagre é ação de Deus, nem nós conseguimos descrever. Olha, quando eu falar, por exemplo, vocês têm a sua experiência de envenenamento, ninguém consegue descrever isso. É uma experiência que te veste.
Agora, dizer que foi assim, olha, eu tive que fazer isso, olha, é milagre porque não conseguimos explicar. Agora, se algum pastor pode fazer milagre, que me acabe com os pobres de Angola, não é? Se milagre é nesse sentido. Mas Jesus disse que os pobres sempre teremos, né? Pobres sempre teremos, mas... Nem por milagre podes fazer isso, né? Pois, mas a pobreza gera sofrimento, as pessoas estão a sofrer por causa disso. Então acabemos ao menos Você deve ser outro capítulo, né? acabemos ao menos com sofrimento, não é? Esse deve ser outro capítulo, né? Sim, porque temos que dizer as coisas assim. Porque, sobretudo hoje, eu vejo hoje as pessoas, é aquilo que disse há bocadinho de Santo Agostinho, que as pessoas, esse é o problema dele, quer dizer, vão buscar coisas que Deus nunca lhes prometeu. Mas milagre não é promessa de Deus. Mas Mas é uma promessa cujo agente, ou seja, o sujeito do milagre é Deus, não o pastor. Mas sempre, claro, é Deus claro, que sempre, faz na sempre. sua hora. E o pastor não tem condições de dizer assim, olha, vem amanhã às 6 horas, vou fazer o milagre. Não, Esse pastor não sim, tem padre. condições. Já vai falar. O pastor tem condições, porque a minha Eu estou a entender as suas limitações no entendimento do milagre. Eu estou a entender as suas limitações. E estou a respeitar. Não quer dizer que estou a concordar com o que tu está a dizer, não. Estou a respeitar. Também se não tiver de acordo pode dizer, não é? Não temos que dizer coisas não quero aqui, monopolizar. Não, Mas eu percebi o que diz. Alberto, já lhe vou passar a Vamos palavra. primeiro que tu Exatamente. Não pode excluir o homem na participação do milagre. Não pode excluir. Mas qual é a participação do homem? Deixa-lhe explicar. Jesus vai ressuscitar Lázaro, mas disse: tirei a pedra. Ok? Jesus vai curar a mulher do fluxo de sangue, mas ela não esteve em casa à espera. Não. Ela foi até Jesus. Ok? Pedro vai levantar o paralítico na Porta Formosa, né? E não foi Jesus pessoalmente, né? Foi Pedro, ou foi Jesus, foi Cristo através de Pedro. Então, se Cristo através de Pedro, Cristo através de Paulo, também é Cristo através de mim, é Cristo através do Alberto, é Cristo através de si. Então não tem como excluir o homem, não um homem, não, Deus Não, não. mas qual é a participação? Já vou falar. Sim. Né? Então, até hoje Deus comunica aos homens a graça para operarem milagres. O milagre é um dom. Existem homens que têm o dom de operar milagres. Eu Podia, só para concluir, já lhe dando a palavra, podia citar, por exemplo, a minha esposa tinha, uma dessas vezes, tinha um caroço nos seios e estávamos num culto e Deus usou um amigo que até é profeta, Tony Calado, não sei se conhece, e naquele mesmo instante ele declarou que aquilo desaparecesse. E desapareceu. Deus usou quem? Deus usou ele. A glória sempre vai, claramente. A glória, milagres não é uma coisa que a gente vai discutir. Até nesse momento estamos a falar, há pessoas que estão a viver milagres. Né? A questão é, mas também Deus não tem dificuldade. Mas também, já vou falar. Porque se for apenas uma, sentimos que tem um caroço, é diferente, dizer, olha, aqui comprovativos médicos, não sei o que, tal. Não, é assim, mas esse homem também tem que ir ao centro de oncologia declarar. Calma. Mas também Deus nunca teve dificuldades de provar que Ele faz milagres. Qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós aqui. É só por dor, Mas nós estamos. Mas eu gostava só de dizer, eu acho que esse debate é extraordinário na seguinte dimensão. O maior milagre foi Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, ter trazido à existência o seu Filho, que concebeu pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem, habitou entre nós, foi crucificado na cruz, ressuscitou e disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E há 2000 anos disse-nos: fareis coisas maiores. E então há uma discussão. Não sei se o padre está a ouvir. Há uma discussão que me parece, São Padre, hoje bastante residual, e vamos olhar para Santo Agostinho: conhece-te, aceita-te e supera-te. Eu acho que o grande tema, porque o milagre da ciência médica, estou a dizer, do inexplicável que se torna explicável, para as curas que hoje nós temos acesso de forma extraordinária,
é o milagre da ordem da criação. O milagre de nós estarmos aqui hoje com esta maravilha da tecnologia, o inexplicável que hoje se torna explicável, é um milagre. Por quê? Porque eu acho que há uma perspectiva reducionista de às vezes tentarmos... O milagre da ressurreição de Lázaro é de facto um milagre. E onde se explica o milagre? O milagre se explica em Deus. Ou seja, o inexplicável que se torna um acontecimento inexplicável que se torna real na vida dos seres humanos. E então, mas até hoje, a questão é uma questão de atualização, Alberto, que eu acho que era essa dificuldade de compreensão do Dr. Diodato. Se até hoje existe, né? E se as não. É isso que eu eu estou a ver. Eu só queria dizer assim, que então os ministros sagrados, não vou dizer padres, pastores, cristãos normais, tentarem tomar, primeiro, problematizar essa realidade que nos foi dada por Cristo. Há vários níveis. Há vários níveis. Várias coisas maiores. Esse foi um anúncio desafiador que não tinha sido revelado. Não tínhamos carros voadores no primeiro século, no primeiro ano da fundação da Igreja de Cristo, mas Jesus já dizia naquela altura. E hoje temos pessoas a serem curadas nos hospitais, temos padres que fazem exorcismo, não é? Pastores. E então eu penso que às vezes nos cristãos nós não percebemos a grandeza do Deus que carregamos. E que ao encontro da santidade é o próprio Deus que opera. E você dentro da humildade que te deve caracterizar é dizer, não, é Deus que opera. Não é por intermédio do padre, do bispo, sim, claro, do papa, do pastor, do evangelista, do catequista, de uma irmã que seja consagrada, de um cristão que é santo, não é? Que carrega a santidade, a intimidade com Cristo, e Deus na sua grandeza infinita e inexplicável pode curar, pode libertar, pode edificar. E então eu acho que esse é o maior milagre, já. Sim, olha, eu não em nenhum momento estou a negar. Não. Sim. Mas o que digo é, isso se calhar eu tinha que dizer nesses termos. Sim. Hoje, em nome dessa palavra milagre, instrumentaliza-se Deus para chegar aos bolsos, hein? E essa é a grande questão. Isso é verdade. Isso é verdade. E então, eu não estou a negar o milagre, aliás, eu todos os dias vejo o milagre da minha vida. Acordar não é fruto de uma capacidade, isso é um milagre. Isso é um milagre. Acordar não é, nós não acordamos porque somos craques em acordar. Não, isso é um milagre. Não, é verdade, isso é milagre. É verdade. Então, eu vejo o milagre nessa perspectiva, né, que Deus vai atuando na nossa vida e no pequeno cenário da nossa história. Mas milagre. Mas curar câncer, por exemplo. Milagre. Não, isso também não é que seja impossível. Mas quando acontecer, uma das características do milagre não é determinável. Não é determinável. É uma ação exclusiva de Deus que quando acontece, até a pessoa que Deus serviu-se para que o milagre acontecesse, também fica assustado. Oh, meu Deus, olha, o Senhor é... Eu vou só contar aqui um caso da minha esposa, que era o Dr. Diodato, que era o profeta que me acompanhava. Nós fomos a Vinduque e fomos ao Hospital Católico de Vinduque. Ela saiu daqui numa situação muito crítica, direi mesmo entre a vida e a morte, e eles acompanharam. E eu nunca tinha clamado pela presença do Altíssimo como clamei naquela circunstância. E os médicos, portanto, fomos ao médico e os médicos tiveram, portanto, a graça da manifestação do milagre no bloco operatório. Porque os exames diziam uma coisa, feitos na África do Sul, na PFCare,
E eles tinham que retirar o útero e os ovários. O útero e os ovários. E quando eles abrem, encontram, portanto, uma realidade completamente diferente, não é? É o que aconteceu à mulher do fluxo de sangue, por exemplo, no encontro com Jesus. Mas nós fomos em primeira instância ao hospital. Fomos aqui aos hospitais de Angola e fomos. E no último dia, portanto, eu estava a traduzir para a minha esposa e a minha esposa estava a agradecer ao médico. E é um dos melhores do continente africano. E o médico disse, não, há colegas meus que não eram cristãos que tiveram um encontro com Deus naquele bloco operatório. Naquele bloco operatório, eu durante muito tempo, e o João Padre cita, o facto de a própria pessoa que vive o milagre, às vezes ficar espantada, mas o que é isso? Mas eu depois já admito, e então este médico diz assim, a sua esposa deve andar de graça em graça. Deve dar graças a Deus a todo momento. E naqueles momentos de aflição em que ela não dava graças a Deus, o que é que acontecia? Eu ficava perplexo. Mas a tua vida foi restaurada. Por Cristo, provavelmente não estarias aqui. Outras pessoas não tiveram a mesma oportunidade nas suas circunstâncias. Mas eu sou confrontado pelo Espírito Santo no sentido de eu ser, pelo facto de eu ter presenciado aquela realidade inexplicável até hoje, e vou dizer com uma sentença de que ela haveria de partir da eternidade por alguém que tinha dito, olha, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E os médicos saíram a correr, e o médico saiu do bloco do Hospital Católico, Roman Catholic Hospital, né, a dizer, I don't believe, eu não acredito. Quem são vocês? E ele perguntava. E eu não me vanglorio por isso, né? Por quê? Porque isto é uma ação divina. Olha, eu podia partilhar aqui muitas E então, experiências. sim. A mais recente é de um casal que até o filho disseram que vai ser moçada por causa disso, né? Sim. Portanto, a mulher, por algum momento, teve o primeiro filho, mas ficou aí quase 8 anos vai tentando, não dava certo. E eu nessas caminhadas com ela, rezávamos juntos, não é? Houve uma noite que eu fiquei com ela em casa, saí muito tarde. 2 dias depois, ela foi ao hospital, deu uma notícia que estava concebida. Bom, mas não me peça para repetir isso, hein? Isso é Deus que permitiu. E eu não tenho que sair fora e dizer que, olha, eu faço gerar todas as mulheres. Não, olha, todas as mulheres que têm esse problema vão ao hospital. Vão ao hospital, mas vamos rezar. Foi um exercício de fé que passou pelo que passou o nosso irmão Vamos Júnior, por rezar. exemplo. Ficou 6 anos, levou 7 anos para o filho dele nascer. E foi um exercício de fé pleno. Sim, eu não estou a negar a fé. Não, Deus não é atuar. Deus continua a atuar. Deus continua a atuar. Só Mas que eu sei que agora é não vamos brincar não vamos brincar com milagre, com a expressão milagre, como se fosse uma capacidade humana, né? O milagre é uma coisa que eu vejo assim na minha experiência, que é um pouco resposta da força da fé da pessoa. Exatamente. Sim. Eu tenho uma preocupação que é, uma das características do milagre é de facto a imprevisibilidade. Como é que nós podemos compreender pessoas que dizem, venha no sábado, que você a partir do sábado vai ter marido, você a partir do sábado vai ter bens, como é que se compreende? Isto também é milagre. Não, isto aqui, Deus se comunica diretamente com alguém e diz, isso vai acontecer no dia X. Como é que compreendemos isto? É simples, não tem nada de complexo. Isto é abusar da ignorância das pessoas. Não é. O padre não está a perceber. E também às vezes precisa ter essa humildade de perceber que há coisas que eu não percebo. E provavelmente há coisas que eu não percebo. Claro. E ninguém consegue perceber tudo, né? É uma graça não perceber tudo, atenção. Exatamente. Então eu acho que não percebes sobre isso. Deus pode te dizer que amanhã ele vai fazer isso e aquilo. Elias disse, amanhã vamos no Monte Carmelo. Eu vou orar amanhã no Monte Carmelo. O Deus que responder com fogo, esse tem que ser adorado. Então eu posso ter acesso à informação de Deus sobre o que vai acontecer no dia A, B e C. E já aconteceu comigo. De eu dizer assim, no dia tal vai chover. E por causa dessa chuva, A, B e C não vai poder acontecer.
por causa dessa chuva. Estou a falar 20 dias antes de acontecer, por Mas a exemplo. questão da chuva, Não, Não é meteorologia. Isso não, você vê, hoje você vê não, no telefone, você vê Isso assim. deixa eu explicar. Isso tem um nome, isso é brincadeira. Não, houve. Isso aqui é Não, brincadeira. estás a perceber? O milagre tem esse elemento da inexplicabilidade também. Sim, Não. Você- E olha, é melhor não Para- estar no lugar de Elias, né? Não, Não és deixa- profeta como Elias. Você não me Atenção. conhece. O problema é que você não me conhece. Não, oh. O problema é que não me conhece. Ao menos isso não. Não, o problema é que não me conhece. Então. Elias. Não, Por quê? Elias foi um servo de Deus. Como não, não? mas Sr. Padre, Deixa-me só terminar. Eu só queria explicar. Elias é parte da revelação imediata de Deus, né? Calma, E pai. não tem nem foi- Jesus viste quando subiu ao monte, né? Quem apareceu para... Jesus é para- o Deus de Elias. Sim, mas quem Mas era eu não queria Não, porque fugir, temos eu que não evitar queria. essas coisas, não é? Eu não sou como Moisés, não sou como Elias. Também eu posso explicar. Não sou como São Paulo. A experiência, isso temos que Doutor, dizer. pode-me porque deixar hoje- explicar? Não, Eu vamos posso estar explicar? numa conversa. Não, mas é minha vez de acontece. falar, é minha Faz vez de favor, falar. então. Sobre coisas que eu domino, né? Não, mas isso E às vezes tem que haver essa humildade. Para não dominar, Dominar. é muito normal. Sim, isso não é coisa. Para nós não é coisa do outro mundo, né? Deus. É o que acontece sim, constantemente. com regularidade. Acho que costumas a marcar também alguns dias. Estás a marcar alguns dias para... Não, já Marcar aliás, se calhar aqui é o meu último dessa conversa, Deus pode me dizer o que vai acontecer amanhã. É simples, isso não é uma coisa do não é outro uma mundo. previsão. É interessante. Então, sim. Por Não é isso uma que eu disse- previsão. Sabe, não, é uma se coisa. calhar, eu diria o Não, seguinte. eu quero terminar. Deixa eu só terminar. Não, é só para deixar. Tem que me deixar terminar. Para deixar isso esclarecido. Ok. E não é coisa do outro mundo Deus te revelar o que vai fazer em dezembro do próximo ano, a próxima quinta-feira, amanhã. Não é coisa do outro mundo. Deus tem essa habilidade e tem essa capacidade. E para quem tem comunhão com Ele, isso não assusta, isso não espanta. Ok? Isso acontece várias vezes comigo, com outros servos de Deus, alguns até com muito mais precisão. Então, o facto de ser assustador às vezes, o facto de às vezes ser, qual é a palavra que usaste? Imprevisível. Imprevisível, não quer dizer que seja para todos necessariamente. Ok? Para mim, que Deus me disse, posso não ter o mesmo espanto que teve você. Receba daqui o grande abraço de toda a equipa da Retoque Multimédia. Veja o nosso Septiculo em silêncio. Estamos juntos.